dia, pessoal. Bom dia, gente querida, com muita alegria nessa quarta-feira. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, é uma alegria estar aqui. Bom dia, queridos irmãos, que sejam bem-vindos. Uma ótima manhã a todos nós. Bom dia, turminha querida, bom dia, numa quarta-feira linda, uma belezura. Bom dia a todos, que Jesus nos abençoe nessa manhã linda de hoje. Bom dia a todos, uma alegria enorme estar aqui de volta, depois de um tempinho sem estar aqui diretamente falando, então é uma alegria enorme. Ainda mais falar sobre um tema tão lindo como esse de hoje, né? Em que Emmanuel nos lembra o caminho a ser seguido, né? Nos lembra quem está à frente, acenando amorosamente, apontando delicadamente qual o nosso caminho, por onde colocarmos as nossas pegadas de forma mais segura, de forma mais leve, mais doce para nós mesmos, né? Eu vou começar lendo a mensagem para nós, tá bem? Então é assim. No livro Vinha de Luz, como o Fausto já mostrou, capítulo 67, Emmanuel nos traz essa mensagem, a qual ele intitula Diante de Vós. E ele traz uma reflexão sobre o versículo de Marcos, no capítulo 16, o versículo 7 de Marcos, dessa perícope aí, em que fala-se assim: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E as reflexões de Emmanuel são: é raro encontrarmos discípulos decididos à fidelidade sem mescla nos momentos que a luta supera o âmbito normal. Comumente, em se elevando a experiência para maiores demonstrações de coragem, valor e fé, modifica-se-lhes o ânimo de imediato. Converte-se a segurança em indecisão, a alegria em desalento. Multipliquem-se os obstáculos e surgirá dolorosa incerteza. Os aprendizes, no entanto, não devem olvidar a sublime promessa do princípio, quando o pastor recompunha o rebanho disperso. Quando os companheiros, depois da ressurreição, refletiam no futuro, oscilando entre a dúvida e a perplexidade, eis que o mensageiro do Mestre lhes endereça aviso salutar, assegurando que o Senhor marcharia adiante dos amigos para a Galileia, onde aguardaria os amados colaboradores, a fim de assentarem as bases profundas do trabalho evangélico no porvir. Não nos cabe esquecer que nas primeiras providências do apostolado divino, Jesus sempre se adiantou aos companheiros nos testemunhos santificantes. E assim acontece invariavelmente no transcurso dos séculos. O Mestre está sempre fazendo o máximo na obra redentora, contando com o esforço dos cooperadores apenas nas particularidades minúsculas do celeste serviço. Não vos entregueis às sombras da indecisão, quando permanecerdes sozinhos, ou quando o trabalho se agrave na estrada comum. Ide confiantes, otimistas, às provações salutares ou às tarefas dilacerantes que esperam por nosso concurso e ação. De certo, não seremos quinhoados por facilidades deliciosas, no mundo onde a ignorância ainda estabelece lamentáveis prisões. Mas sigamos felizes
no encalço das obrigações que nos competem, conscientes de que Jesus, amoroso e previdente, já seguiu adiante de nós. Emmanuel traz essa mensagem, como sempre, com profundo esclarecimento de como, quem tem mais para dar? É quase que essa pergunta que ele também nos faz aqui no final. Se já estamos refletindo sobre as bases amorosas de Jesus, por mais que as dificuldades apareçam no caminho, é preciso ser firme e fiel ao conhecimento que já estamos em busca, respondendo com amor às vicissitudes da vida, respondendo com confiança e otimismo às lutas diárias, que, estando nós nesse cenário de tantas provações, se essa é a casa que hoje acolhe as nossas necessidades evolutivas, como nós podemos melhor responder? E quais estão sendo as nossas expectativas em relação ao mundo, em relação ao outro? Se estamos constantemente sofrendo ou nos frustrando em relação ao contato com o outro. Que expectativas nós estamos colocando no mundo? O que nós estamos colocando no mundo e o que nós estamos oferecendo de nós para esses cenários que chamamos de dolorosos para nós mesmos, sem nos esquecermos nunca que adiante de nós, mostrando o caminho, está Jesus. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, eu achei interessante trazer sobre a realeza de Jesus, que todos nós já entendemos que o reino de Jesus não é desse mundo, mas existe uma reflexão no Evangelho falando assim, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos nós compreendemos. Mas não terá ele uma realeza na terra? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, acende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a qualquer aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Então, esse reinado de Jesus, que não é no campo material, ele se faz presente por mostrar para nós uma nova forma de se estabelecer no mundo, que é pelas linhas do amor. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é sucinta, Jesus. E há uma explicação aí, um esclarecimento aí, para nos ajudar a refletir um pouco mais. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece com o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito Divino o animava, e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com os que reagem à vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Ou seja, quais estão sendo as nossas instruções, né? O que a gente pega para colocar em nosso coração para realmente absorver aquela mensagem, mesmo que a gente não dá conta. Mas o que nós muitas vezes fazemos? Por termos um orgulho ainda muito exacerbado e nos preocuparmos constantemente com mostrar
demonstrar uma perfeição, antes de buscarmos na nossa intimidade, nós moldamos as leis divinas de acordo com as nossas condições, muitas vezes. Então, por muitas vezes, a gente não quer aprofundar em determinados assuntos, ou ainda a gente diz assim, não é bem assim, está fora de moda, a sociedade mudou, não dá mais para pensar dessa forma. E a gente vai moldando, modificando as leis divinas, as leis que Jesus nos trouxe, para caber na caixinha das nossas exigências íntimas, não de melhoramento íntimo, mas de demonstração daquilo que a gente quer parecer ser, ao invés de se preocupar de fato em sermos, né? Então, no primeiro momento da mensagem, Emmanuel começa dizendo o quão é difícil os discípulos dedicados ali, permanecerem fiéis às mensagens quando o sapato aperta, né? Quando o sapato aperta, fica muito difícil. Peraí, deixa eu ver, será que é isso mesmo? Será que eu devo entender dessa forma? Será que a resposta melhor é esse tal de amor mesmo? E a gente começa a se questionar, né? Na hora que eu preciso executar a lei, que eu venho aprendendo intelectualmente, para trazê-la para o campo do sentimento e da ação, eu titubeio. Eu tenho dúvidas, eu questiono. Então, vejam só como que a gente trazendo algumas mensagens aí de Emmanuel ou dos próprios evangelistas, a gente vai entendendo essa condição humana e se permitindo o avanço apesar da nossa condição humana. Não precisamos tirar o foco de Jesus. Nós não precisamos colocar Jesus num lugar muito distante e inalcançável, porque ele se mostra por perto e dizendo que é possível. Traz-nos aqui na pergunta, né, muito interessante, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a primeira fala, né, depois que ele responde Jesus, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, eles estão falando de algo que a gente pode desejar ser, né? Que a gente pode buscar fazer, que a gente pode ter como exemplo. Então, ele não está dizendo que não, é inalcançável. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que é processo, sem dúvida nenhuma. É caminhada, é construção. Mas é um lugar ou uma estrada, uma caminhada possível de ser realizada para todos nós, né? Pois bem, então, voltando à história, pensando aí em Pedro, no discípulo, né? Jesus, ele, certa vez, lavando os pés dos discípulos, né? Pedro estava ali muito incomodado com aquela situação e dizendo que achava um tanto quanto absurdo os irmãos se permitirem aquele momento ali em que Jesus lavava os pés dele. E aí Jesus lembra, Pedro, não queira ser melhor do que os seus irmãos na terra, né? Não queira ser melhor do que os seus irmãos de apostolado. Quase que dizendo, observe aquilo que você dá conta de fazer, o que você já está fazendo. Porque Jesus fala com ele, por que, Pedro? Antes do galo cantar 3 vezes, você há de me negar. Quando o sapato apertar para você, talvez você mude de postura, da postura que você está tendo agora. A grande questão é sermos fiéis quando a dificuldade chega para nós, né? Será que isso aqui que eu estou falando, ele é real? Será que eu já consegui sentir isso? Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu estudo espiritismo, na hora que vem um carro que me fecha, eu estou lá xingando a pessoa.
Ou na hora que vem uma pessoa falar comigo mal educado, eu vou lá e dou uma resposta. Na hora que um vizinho passa sei lá, joga alguma coisa no chão que eu acho desagradável, vou lá e tenho uma postura violenta, inadequada, né? Descaridosa. Enfim, se a gente já consegue olhar para isso e falar assim, opa, vacilei de novo, não precisava ser assim, uso aquilo ali como um processo de aprendizado, eu estou em processo de crescimento. Né? A grande questão é a gente não pegar isso e fazer de uma verdade, porque afinal de contas a situação foi difícil. Então, de fato, quando Jesus fala para Pedro observar a si mesmo, porque ele iria negá-lo, quando o galo canta pela terceira vez, ele lembra, ele recorda as palavras do mestre e se sente angustiado, ele se sente perturbado. Então, Meimei, no livro de Instruções Psicofônicas, traz uma passagem espiritual, traz uma passagem que acontece com um espírito que desejava a comunhão com Jesus. E ele pergunta sobre isso, como é que eu faço para ter essa comunhão com Jesus, né? E o mensageiro celestial responde assim para eles. Veja como essa resposta é adequada para nós. É verdade. Você reconhece o Cristo. Você reconhece que o Cristo, eu acho que não tá mais nos slides, eu acho que eu não vou mais usar o PowerPoint, viu? Você reconhece que o Cristo, ele é o mensageiro. Nós já reconhecemos que o Cristo é o mensageiro divino. Nós já reconhecemos que ele é o exemplo de perfeição a nos guiar. Nós já reconhecemos que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós já reconhecemos que ele é o mensageiro divino. Nós o clamamos, o anunciamos por séculos, reconhecendo que ele é o amor infinito. No entanto, nós não dispomos ainda de tantas habilidades, ou melhor, não é habilidade, nós não dispomos ainda nós não nos colocamos à disposição para de fato servi-los. Nós nos acomodamos com a maldade, por exemplo. E aí o mensageiro continua. Você já entende que ele é a lei, que ele pede para nós amor, que ele nos pede amor. Mas nós nos acomodamos ou aceitamos a ira, a agressividade, o ódio. Compreendemos que ele nos convida para a paz, mas nós cedemos ainda facilmente nos pequenos dissabores do dia a dia, nas pequenas divergências do dia a dia. Então, queremos a comunhão com Cristo, mas será que queremos como? Será que nós queremos pegar o Cristo e deixá-lo, acomodá-lo às nossas condições? Ou já nos dispomos a seguir com ele os exemplos dele, compartilhando das ações dele? Emmanuel tem um texto que chama Cristãos sem Cristo. E ele fala que nós estamos há numerosas reencarnações sendo cristãos sem Cristo. Olha isso. Numerosas reencarnações sendo cristãos sem Cristo. O que é isso? É o preocupar-se em demasia com o exterior. É a parábola da figueira, que tem condição de dar frutos, mas não oferece frutos, porque está demasiadamente preocupado com aquilo que parece ser. Na mensagem, Emmanuel fala, agora que a doutrina revela esse Cristo como um mentor claro, direto da alma, eles ensinam também, essa doutrina espírita, ensina a responsabilidade de viver. A Alda, mais cedo, brincou com o Fausto, que aquele elogio que ela dava ao Fausto, na verdade, falava de uma responsabilidade. E de fato é assim. Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, em todos os setores é assim, mais responsabilidade a gente vai adquirindo. Um estudante
que está aprendendo um ofício de ser professor, ele não tem as mesmas responsabilidades do que o seu tutor em sala de aula, que já tem maior condição, mais experiência, mais conhecimento. Assim, na esfera moral, quanto mais bagagem a gente adquire, maior a nossa responsabilidade. E aí, quando a gente fala assim, não mais responsabilidade, quero isso não. Ó, tô fora. Esse trem de estudar, de se dedicar, de ter experiência para me dar mais responsabilidade, é uma escolha. E Jesus não nos violenta. A gente pode não querer. Pode. Mas ele está mostrando que essa caminhada evolutiva na lei de amor, ela é mais leve. Fora dela, as lutas são muito mais árduas, mas nós podemos fazer essa escolha. Então, Emmanuel diz que é a responsabilidade de viver, né? É imperioso, então, que nós saibamos dignificá-los na nossa consciência, dignificar, dar o lugar que Jesus merece em nossa consciência. Dar o espaço que ele pode receber já em nossa intimidade. Sabe quando a gente recebe alguém na nossa casa, por mais simples que seja, a gente prepara aquele cantinho, pode ser um colchão no chão, mas a gente tenta deixar arrumadinho, com um lugar confortável, um cheirinho agradável, tenta fazer aquela melhor comida que possa a gente oferecer ali, que esteja dentro da nossa condição fazer, de forma que a pessoa que chegue na nossa casa se sinta acolhido, amparado, aconchegado, seja bem recebido. Como que nós estamos recebendo Jesus em nossa intimidade? Que espaço que nós estamos dando para ele? E vejam que isso não é uma cobrança, porque essa visita, ela é muito respeitosa. Essa visita de Jesus, ela é muito discreta, ela é muito amorosa. Por mais firme que seja, ela respeita as nossas decisões íntimas, sem nos violentar. Mas se a gente abrir as portas para essa visita divina, que bênçãos, que alegria ser banhado por essa luz de amor, que é Jesus, em nosso altar íntimo. Segue Emmanuel, então, nos dizendo para dignificar Jesus em nossa consciência acima de qualquer demonstração exterior, procurando refleti-lo em nós, ser um reflexo de Jesus, onde quer que estejamos, por meio da nossa fala, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Muito difícil, Carol, isso ninguém está dizendo que é fácil. Quando a gente vai observar as mensagens de Emmanuel, né, psicografadas pelo Chico e até as de Jesus, há um carinho, uma compreensão profunda por nos mostrar que o processo, ele não acontece do dia para a noite. Cabe-nos a humildade de reconhecer isso para que a gente tenha paciência da progressão, para que a gente tenha a paciência da colheita, do plantio, dia a dia, do cuidado, do cultivo para o plantio subsequente. Isso não se acontece do dia para a noite, é preciso se dispor para esse processo. Com amorosidade, com humildade, mas com disciplina. Humildade de quem reconhece que é um aprendiz em processo. Disciplina de quem reconhece que um aprendiz em processo precisa ter dedicação para crescer. E aí, quando Jesus, né, quando a gente preocupa demais com o exterior e não com a nossa intimidade, a gente reflete a parábola da figueira seca, porque quando Jesus sente fome, olha para a figueira e vê que ela tem condição de dar frutos, e vai lá e não encontra frutos, é como nós, que já temos alguma possibilidade de oferecer amorosidade, tolerância, respeito, paciência por nós mesmos, para que a gente possa refletir isso
na relação com o outro. E refletir isso na relação com o outro é dar esse fruto de busca que Jesus foi buscar na figueira. Então, assim, trazendo a gente também para essa busca desse alimento nutritivo que Jesus foi lá buscar, de que nós estamos tendo fome? Onde nós estamos buscando a nossa nutrição? Onde nós nos alimentamos diariamente? Vejam que são perguntas que a gente pode fazer não para perturbar a nossa intimidade, não é para perturbar a nossa consciência, não é para jogar mais culpa na nossa vida, não é para carregarmos uma bagagem de culpa e falarmos, olha, como eu sou pequeno, jamais. Mas é que sem reflexão, a gente não consegue fazer a modelagem desse barro que nós somos. A gente precisa fazer uma análise detalhada, cuidadosa, para ir moldando o nosso vaso aos pouquinhos, com carinho, com cuidado, com dedicação, com gentileza, com responsabilidade e com disciplina. Uma outra mensagem que o Emmanuel nos faz e que nos toca é porque quando essa mensagem fala dessa hora, né, da perturbação, dessa hora do sofrimento, né, dessa hora em que a gente aprende, aí na hora a gente precisa executar. E vejam que isso não acontece só em grandes momentos, não é só acontecer uma doença, a perda de alguém muito querido, uma dificuldade financeira muito grande. Nós estamos falando do nosso dia a dia, diariamente, numa vacilada que a gente dá e a gente dá uma má resposta, né? Nós estamos falando de momentos das mínimas provações, que o 24 horas do nosso dia é cheio delas, as grandes provações que a gente, sem dúvida nenhuma, enfrenta na nossa caminhada. E aí a mensagem de Emmanuel, ele pergunta assim, sofres? Então, nós estamos sofrendo? A gente sofre alguma coisa? E aí ele nos sugere, não esquece o vinde a mim do Mestre. Não esquece que ele está ali adiante de nós, né? Não esquece que você pode contar com o auxílio do Mestre. E acrescenta, em muitas ocasiões, a nossa dor é simples aflição da nossa ignorância e da nossa rebeldia diante da lei. Se a gente for parar para analisar, que é essa dor que está me incomodando? Será que é porque eu deixei de executar alguma coisa, fui indisciplinada, fui intolerante, fui rebelde, fui egoísta? Será que é que eu deixei de executar alguma coisa que estava ali ao meu alcance? Ou não deixei de executar nada disso, mas sofro diante da resposta do outro, por exemplo? Será que a lente que eu escolhi para enxergar essa situação foi a melhor? Tem o colorido que me permite analisar ali da melhor forma? Tem o grau que me permite analisar aquela situação com a melhor perspectiva, com a melhor clareza possível? De situações difíceis no lidar com o outro, a situações particulares, íntimas, como uma doença, uma dificuldade com um ente familiar mais difícil, né? Como que nós estamos enxergando para que a gente possa falar desse sofrimento? Existem as dores e existe uma exacerbação dessa dor, que é o sofrimento, quando a gente esquece de escolher a lente adequada para analisar as situações. Emmanuel nos pergunta na mensagem, tem sede? Então, não podemos esquecer que o Cristo é essa fonte de água viva. Podemos nos matar essa sede pela sede, como Maria de Magdala, né? Eu tenho sede de amor, Jesus. E Jesus responde para ela que somente o amor pode saciar aquela sede íntima que de fato ela sentia. O amor na doação de si mesmo.
Tem fomes? Pergunta na mensagem Emmanuel. E aí ele nos responde que busquemos o pão celestial, o pão divino, para que possa saciar a sede, que às vezes é uma... saciar a fome, que é uma fome às vezes desvairada por prazeres inúteis, por aquisições inúteis. Quantos sofrimentos nós construímos por necessidades que nós inventamos para nós mesmos. Nos sentimos doentes, procuremos o divino médico das almas. Por suas vibrações, nessa sintonia, para nos abraçarmos em sintonia com ele, para a organização desse equilíbrio orgânico, né? E Emmanuel nos fala assim: há muita dor que é simples inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Vejam como ele é carinhoso. Há muita dor, ele não fala todas, né? Há muita dor. Ou seja, o convite é para que a gente olhe para dentro da gente. Peraí, em qual situação eu me encontro aqui? Há muita sede que é mera ambição desregrada e desrespeito aos mera ambição desregrada, atormentando a alma e arrastando-a para o resvaladouro das trevas. Há muita fome que não é senão exigência descabida. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos. Então, não nos esquecemos, Emmanuel nos orienta, vinde a mim. Lembremos, e aí a gente lembra da mensagem de hoje, porque Jesus está diante de nós. Não precisa, ele está ali mostrando para nós. Podemos nos alimentar desse pão divino, dessa fonte de água viva. Deixa eu ver se tem comentários aqui, se vocês quiseram colocar. Ok. Bom, e aí, vocês me perdoem porque eu acho que eu sempre, em toda palestra, devo falar de Paulo e Estevão. Eu acho um livro riquíssimo. E eu sempre acho que tem exemplos belíssimos, porque fala da história de um homem que, como nós, travava lutas intensas, né? E diferente de nós, de muitos de nós, desculpem, tinha uma disciplina incrível, um respeito, uma fidelidade incrível. Não é à toa que Estevão fala que ele foi fiel a Moisés e que quando conhecesse Jesus, que trabalho maravilhoso ele não poderia oferecer, né? E dito e feito, quando ele cai a ficha dele sobre quem era esse Jesus, o trabalho é realizado. O trabalho de parceria com Jesus é realizado, né? Mas o que eu estou querendo trazer é que antes de Paulo realmente encontrar, né, com Jesus na estrada de Damasco, ele encontra com Estevão. E o Estevão vira um grande algoz para o Paulo, na mente dele, na mente do próprio Paulo. E na hora que o Paulo está, que Estevão está sendo apedrejado, Paulo não pode deixar de observar o olhar de Estevão, que vive aquela situação de sofrimento do corpo físico, sem sofrer na intimidade, sem sofrer em espírito. Porque nos diz Emmanuel que Paulo pensava naquela hora que aquela tranquilidade de Estevão não deixara de o impressionar. No íntimo, no seu coração, lá nas fibras mais íntimas. Aquele coração, diz Emmanuel, voluntarioso, inflexível, estava ali tocado por aquele olhar de serenidade de Estevão. Onde Estevão poderia sentir tanta serenidade? Diante daquela situação, sendo apedrejado, sofrendo uma violência no seu corpo físico, com certeza com muita dor naquele corpo físico, mas mesmo nesse cenário, aqueles olhos, sem pestanejar os algozes,
sem revelar temor, sem revelar turbação, o tocou em suas fibras mais íntimas, porque revelava, sem dúvida nenhuma, uma confiança verdadeira do amparo divino, do amparo do amigo Jesus que está diante de nós. E voltando para a história da negação de Pedro, relembrando aí essa mensagem, quando ele fica ali naquela angústia, porque realmente, né, negou, ele foi avisado que ia negar e ainda assim negou Jesus 3 vezes. E ficou ali naquela angústia íntima, levanta cambaleante, diz Humberto de Campos. Volta-se instintivamente para a cela onde está Jesus. Acha o mestre, o olhar do mestre. E o que ele encontra? É um semblante sereno em Jesus, contemplando Pedro por meio das grades singelas, com aquele olhar de confiança, de amor, com o qual abraça Pedro, como quem diz. Espero que isso tenha servido e tocado o seu coração como um processo de aprendizado. Mas daqui vamos em frente, não com angústia, não com perturbação, mas usando desse momento para nós crescermos. Porque esse é o olhar amoroso de Jesus. O amor, como ele nos amou, é o que acolhe e o abraça sem julgamento. Naquele momento, quando Pedro nega, olha para Jesus, o que ele recebe é amor. E aí tem uma mensagem incrível do irmão X também, que chama a Escritura do Evangelho. E eu vou tentar resumir rapidamente aqui para nós. Quando Jesus recomenda a Boa Nova, recomenda a pregação da Boa Nova, os discípulos começam ali a ter uma certa preocupação. Como é que vai ser isso? Como é que isso vai acontecer? O que a gente tem que fazer? Como é que vai funcionar? Né? As perguntas de um aprendiz mesmo, né? Então, e se tiverem pessoas más que vão cruzar o nosso caminho? E aí Jesus diz, o nosso objetivo é converter maldade em bondade, sombra em luz, ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo. O programa não pode ser outro. Pensemos nisso, as dificuldades familiares, as dificuldades em convívio social, no meio de trabalho, e dentre outros. É preciso ter paciência, mas é preciso se transformar por meio de nós, maldade em bondade. E se formos atacados? Pergunta Tomé. Nosso ministério é de redenção, responde Jesus, perdoando e amando sempre. E aí continuam eles cada vez perguntando como é que seria, como é que nos funcionaria, o que seria esse seguir pregando a Boa Nova, né? E Jesus sempre explicando. Cabe-nos testemunhar as ideias novas. Será necessário que nós purifiquemos o vaso do coração, esperando a claridade de cima quando a gente tiver dúvidas. Então, não dei conta, não compreendi o ensino. Então, vamos ter paciência conosco mesmo, de nos melhorarmos para sermos um vaso receptivo às mensagens celestiais. Porque, às vezes, realmente, a gente não está sendo um vaso preparado, não está ainda sendo um vaso útil. É preciso ter o tempo de amadurecimento para entendermos com mais facilidade, como fez Paulo, que precisou de um tempo ali para começar a servir, transformando o seu vaso íntimo. E assim segue Jesus explicando que é necessário ajudar a todos sem exigências. Até que pergunta-se para ele, até então tem escrituras que um fariseu usa, que uma outra história, filósofos, convicções de filósofos usam, pergaminhos, né, e etc. E nós, portadores da Boa Nova, cadê os documentos? Onde que nós vamos buscar informação? Qual é o material que nós vamos dispor para ensinar em nome do Pai, em nome, né, do Pai sábio e misericordioso? E diz Humberto de Campos que ali Jesus para um pouco
medita longamente e responde. Usaremos a palavra quando for necessário. Ou seja, pregue o evangelho por você mesmo, pelas suas atitudes, pelo material que você é. Se necessário, use palavras. O material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Sejamos o exemplo fiel daquilo que Jesus veio nos ensinar. Pregar a Boa Nova é ser, não é expor conhecimento. É ser o próprio exemplo daquilo que é a mensagem divina. Prega o evangelho com aquilo que você é. Se necessário, use palavras. E Jesus finaliza a mensagem dizendo: a escritura divina do evangelho é o próprio coração do discípulo. Então não é à toa que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E ele responde: claro. Na terceira pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro já fica ali meio que incomodado, triste. Será que Jesus não está suspeitando dos meus sentimentos mais íntimos? E, na verdade, o que Jesus queria trazer é que todo o conhecimento que ele trouxe precisa estar acolhido pelo amor. Emmanuel nos conta assim: Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios, não faz uma provinha com ele. Pretende saber apenas se Pedro ama, deixando perceber que com amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as suas conquistas intelectuais valem muito, nos dão sustentação para a nossa reflexão, sem dúvida nenhuma. Que as indagações de cada um daqueles mensageiros ali, daqueles apóstolos, são louváveis, são bem aceitas, mas em verdade somente será efetivo e eficiente colaborador do Cristo se tivermos amor. E quando a gente vai buscar o que é amor no livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos explica: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. É o plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é hálito divino penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos nós e respeitando a decisão de todas as consciências. E vamos lembrar, adiante de nós, para nos esperando e nos mostrando e já exemplificando o que é o exercício do amor, adiante de nós está Jesus. Então, que o nosso coração aí possa se abrir a esse amor divino. Eu acho que eu vou finalizar com a prece agora. Não sei se vocês querem trazer algum comentário. Nós temos 1 minutinho e fazemos a prece. Saudade também, Euna. Um beijo, Bianca, Heloísa, Dani. Então vamos fazer a nossa prece para nós finalizarmos, lembrando aí sempre que esse amigo divino, esse irmão querido, Jesus, está ali ou aqui
pertinho de cada um de nós, nos abençoando, nos nutrindo com seu hálito, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com a sua generosidade, com seu amor, enfim, adiante de nós, mostrando-nos a caminhada, mostrando-nos o caminho, mostrando-nos como é possível seguir com Ele de forma doce, delicada, amorosa, generosa, respeitosa conosco e com os demais ao nosso redor. E não nos esquecemos que o pensamento cria o nosso enredo na vida, a nossa história na vida, no sentido que nós nos influenciamos mutuamente. Então Jesus nos ensina a expressar esse amor, por meio também da nossa meditação sincera, elaborando os nossos melhores pensamentos, para refletirmos os nossos melhores sentimentos e tocando-nos uns aos outros pelas fibras amorosas dessas energias divinas, com boa vontade, com um toque de fé, de confiança, refletindo em nós e nos que nos envolve, nos nossos contatos de uma forma geral, esse sentimento de amor, de confiança, de gratidão e de certeza que adiante de nós está o Mestre Divino, o Mestre Jesus, a nos guiar sempre, com muito amor, com esse olhar generoso que ele olhou para Pedro, sem dúvida nenhuma. Que assim seja. Uma excelente semana para vocês e que Jesus ampare muito. Vou com o coração cheio de gratidão por essa horinha amorosa aqui com vocês. Muito obrigada. Um ótimo dia. Fiquem com Jesus.